E aí, para todo mundo que sempre sonhou em construir o próprio robô, mas sei lá, achava que era coisa de filme de ficção científica, olha, este aqui é o seu ponto de partida. A gente vai desvendar juntos os primeiros passos e mostrar que essa jornada, na verdade, é bem mais acessível e, com certeza, mais fascinante do que parece. Sabe aquele sonho de criar um robô? Muita gente tem. Mas e aquela sensação de travar, de não saber nem por onde começar? Pois é, isso também é super comum. Se essa é a sua situação, pode respirar fundo. A gente está aqui justamente para isso, para acender uma luz nesse caminho. Beleza, então. Vamos direto ao ponto. Pense no que a gente vai ver agora como se fosse a receita de um bolo para o nosso primeiro robô. Primeiro, a gente vai dar uma linguagem para ele pensar, que é a programação. Depois, a gente escolhe o cérebro. Em seguida, a gente constrói o corpo com eletrônica básica e, claro, a melhor parte. Vamos montar o primeiro projeto e, no final, já pensar nos próximos passos dessa aventura toda. Tudo começa por aqui, pela fundação. A programação é, na essência, a linguagem que a gente usa para ensinar um robô a pensar e agir. É como se a gente estivesse ensinando um novo idioma para ele. E aqui, vamos ser bem diretos. Um robô sem programação é tipo um corpo sem cérebro. É só uma peça de metal e plástico inerte. Por isso, aprender a programar não é só uma sugestão, não. É o primeiro passo obrigatório nessa jornada. Não tem como fugir. Bom, para quem está começando, duas linguagens são as rainhas do pedaço. De um lado, o C++, que é tipo a língua nativa do Arduino. Perfeito para dar ordens diretas para o hardware, sabe? Coisas como, ei, gire este motor ou acenda essa luzinha aqui. Do outro lado, a gente tem o Python, o grande parceiro do Raspberry Pi. Ele já é ideal para tarefas mais inteligentes, digamos, como reconhecer um rosto numa foto ou buscar alguma coisa na internet. A escolha vai depender do que se quer que o robô faça, simples assim. Agora, um conceito que parece complicado, mas não é. O compilador. Pensa nele como um tradutor simultâneo. Ele pega aquele código que a gente escreveu em C++, por exemplo, e traduz tudo para uma linguagem de máquina. Essa é a única língua que o cérebro do robô entende e consegue executar. Sem o compilador, nossas instruções seriam só um monte de texto sem sentido para ele. Ok, com a base da programação entendida, vamos para a parte física da coisa. Chegou a hora de escolher o cérebro do nosso robô. E as opções mais comuns para iniciantes são os microcontroladores e os microprocessadores. E aqui estão os nossos dois campeões. Pensa no Arduino como um especialista super focado. Ele é mestre em fazer uma coisa muito bem, que é controlar componentes. Tipo um interruptor de luz mega inteligente. Já o Raspberry Pi, bom, ele é um generalista, é praticamente um computador em miniatura. Então, enquanto o Arduino acende a luz, o Raspberry Pi pode acender a luz, tocar uma música e ainda checar a previsão do tempo. Tudo ao mesmo tempo. Essa é a grande diferença. Controle focado contra um processamento que faz várias tarefas. E começar com o Arduino é bem tranquilo, viu? Primeiro, é só baixar e instalar o programa, a tal da IDE do Arduino. Depois, você conecta a plaquinha no computador com um cabo USB e, por último, lá dentro do programa você só precisa dizer qual é o modelo da sua placa e em que porta ela está conectada. Sério, em poucos minutos já está tudo pronto para receber o primeiro código. Certo, já temos a mente. Agora vamos construir o corpo. A eletrônica é a estrutura física que vai permitir que o robô interaja com o mundo real. E a mensagem aqui não podia ser mais clara. A eletrônica é o esqueleto e o sistema nervoso do nosso robô. Se a gente não entender como conectar os músculos e os sentidos, o nosso robô, coitado, nunca vai sair do lugar. Para começar, a gente precisa conhecer as peças desse quebra-cabeça. Coisas como resistores, que controlam o fluxo de energia, sabe? E os capacitores, que guardam essa energia por um tempinho. Aí vem os atuadores, que são os músculos, como os motores que fazem o robô andar. E, o mais importante de tudo, os sensores, que são os sentidos do robô. Tipo um fotorresistor que funciona como um olhinho, detectando se tem luz ou não. E o funcionamento básico da robótica inteira está aqui nesse ciclo de 3 passos. Olha só, um sensor pega uma informação do ambiente. Essa informação é enviada para o cérebro, que é o nosso microcontrolador. E com base nesse dado que ele recebeu, o cérebro comanda um atuador, como um motor ou uma luz. É a pura essência da interação de um robô com o mundo. Ok, chegamos na parte mais esperada. É agora que a mágica acontece. Vamos juntar a programação, o cérebro e o corpo para finalmente dar vida ao nosso primeiro robô. Mas antes de pegar as ferramentas, um aviso de amigo. Se prepare para errar. É normal. O primeiro circuito talvez não funcione. O código pode ter um bug. Isso não é fracasso, tá? É assim que se aprende robótica. Cada erro é um degrau que a gente sobe. A paciência, aqui,
é a sua melhor ferramenta. E que tal umas ideias para começar? Dá para construir um robô seguidor de linha que usa sensores bem simples para seguir um traço preto no chão. Parece mágica. E o melhor, nem precisa de um cérebro complexo. Ou, se a ideia é já ir programando, que tal um robô com um Arduino que se esconde da luz ou um que dança conforme a música? São projetos simples, mas a sensação de ver aquilo ganhar vida, é incrível. Ei, parabéns! O primeiro robô nasceu, mas a jornada, acredite, está só começando. O próximo passo é continuar aprendendo e melhorando as habilidades. Para continuar, existem basicamente 2 caminhos. Os kits de robótica são como cozinhar com uma daquelas receitas que já vem com os ingredientes separados, é mais fácil e o resultado é praticamente garantido. Agora, construir do zero é como ser um chefe que vai na feira, escolhe cada ingrediente e cria o próprio prato. Dá mais trabalho? Com certeza. Mas no final, o entendimento de cada detalhe, cada sabor, cada técnica é muito maior. E como continuar evoluindo? A fórmula é um ciclo bem simples. Aprofundar os conhecimentos em programação, seja com cursos de C++ ou de Python, garantir que a base está bem sólida antes de pular para um desafio mais avançado. E, o mais importante de tudo, nunca, mas nunca mesmo, parar de praticar. Construir, desmontar, melhorar. Esse é o caminho. Bom, o mapa foi mostrado, as ferramentas estão aí e o primeiro trecho do caminho foi percorrido. A base, desde a programação até a eletrônica, agora está disponível. A única pergunta que fica é: qual vai ser a primeira criação que a imaginação vai trazer para o mundo?